Oi, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 8 e o título da lição é Jesus, provedor e mantenedor. Está conosco mais uma vez o Michelson Borges. Ele é mestre em teologia, também é jornalista de profissão, tem pesquisado muito acerca do tema de criacionismo, além de ser editor da Casa Publicadora Brasileira. Bem-vindo ao nosso esboço. Obrigado, pastor. É uma alegria. Vamos a passar a fazer uma oração para que Deus guie e nos acompanhe nesse esboço. Santo Deus, querido Pai, nosso Criador, nós te louvamos, nós te agradecemos tantos privilégios que temos tido ao longo desses estudos da lição da Escola Sabatina. Temos percebido que Tu és um Deus todo-poderoso, mas também um Deus todo-amoroso, interessado na vida de suas criaturas. Amém. Pedimos agora que envie Teu Espírito Santo para que Ele nos ajude a compreender o que vamos estudar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu alguma vez sobre a Torre Eiffel? É uma torre que está na capital de França, no Paris, e é famosa por a estrutura, a engenharia que ela teve. Foi construída no ano de 1889, ou finalizada, né? E foi desenhada por o famoso engenheiro Gustave Eiffel, quem foi que ideou, criou e desenhou e direcionou a construção desta torre. Esta torre já tem mais de 100 anos, tem 330 metros de altura, né? E esta torre ainda está ali, como um monumento da habilidade arquitetônica daquele homem, um famoso trabalho de engenharia. A pergunta é, se essa torre tiver alguma dificuldade no caminho, se alguma nave ou um avião tirara a torre, ou talvez se existir uma bomba que destruíra aquela torre, isso significaria que a torre não tem um criador, um desenhador? Não, simplesmente significa que alguma coisa aconteceu que averiou a construção daquela torre. Isso significa que nós somos criados por Deus. Se existe um mal em meio de nós, não significa que Deus não criou a raça humana. Significa que há problemas. E o foco da lição desta semana é a visão bíblica da manutenção contínua da criação. Destaca que Deus tem um propósito e um plano que Ele procura manter. Esse era o foco de nossa lição desta semana. Vamos passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a ter três partes na parte da compreensão. A primeira coisa é Deus criador e mantenedor do universo. Em segundo lugar, mantenedor através da dieta original que Deus providenciou para a raça humana. Também mantenedor em meio do mal. Essas três partes vamos desenvolver rapidamente. A pergunta que eu me faço rapidamente é: que seria da obra criada por Deus se não existisse a mão mantenedora, sustentadora de Deus? Pastor, é bom que nós sempre nos lembremos de que Deus não apenas é criador do universo, mas Ele também é o mantenedor. Nós mencionamos isso numa lição anterior, que diferentemente do que pensam os deístas, para eles Deus é um Deus ausente, Ele apenas cria e se afasta, não está ali promovendo a manutenção do sistema, do universo, da vida. Nós cremos, baseados na Bíblia, que Deus é um Deus interessado na criação. Criou e permanece cuidando, zelando por essa criação. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, é exatamente isso que nós podemos perceber. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus supre nossas necessidades. E em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, lemos assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ele se refere aqui a Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui diz claramente o autor de Hebreus que Jesus Cristo, o Verbo,
que é Deus, o Criador, Ele não apenas cria, mas Ele também sustenta pelo poder de Sua palavra. Então, é motivo de muito conforto, né? Pensarmos que Deus ele está envolvido conosco, é o mantenedor e nos sustenta. Ele cuida da nossa vida, assim como um pai e uma mãe carinhosos também cuidam da vida de um bebezinho que está ali tão frágil, precisando de todas suas necessidades serem atendidas. Em segundo lugar, o que tem a ver com nossa dieta. Deus estabelece uma dieta para os seres humanos. E isso que tem que ver com nossa convivência com Deus e que tem que ver diante da responsabilidade da criação? Sim. Gênesis 1, 29, nós lemos assim: disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Aqui nós vemos mais uma vez o carinho de um Deus maravilhoso que provê o alimento ideal para os seres criados, né? E note que inicialmente, antes do pecado, não havia realmente a predação, a necessidade de animais matarem outros para se alimentar deles, né? O plano de Deus, originalmente, era de que não houvesse morte para que pudesse haver vida, manutenção da vida. O plano de Deus é que o reino animal providenciasse os meios de subsistência para o reino vegetal providenciasse os meios de subsistência para o reino animal. E esse, então, foi o ato carinhoso de Deus em prover para nossas necessidades nutricionais o alimento ideal, que naquele momento se compunha de frutas, sementes, não é? E que ainda hoje, segundo as pesquisas científicas, é a dieta mais apropriada para os seres humanos. Haja vista muitas pesquisas que mostram que a dieta vegetariana promove maior longevidade e qualidade de vida enquanto vivemos mais. Então, ainda hoje Deus mostra o seu carinho ao nos orientar no que diz respeito à dieta mais apropriada, ao estilo de vida mais apropriado, aqueles 8 remédios que nós tão bem como adventistas conhecemos, mas que precisamos colocar mais em prática, não é? Porque ali está realmente a revelação de Deus para o nosso bem-estar. A pergunta seria então agora, a existência do mal pressupõe então, refuta realmente a existência de Deus? Pastor, me permita usar aqui a sua ilustração inicial, né? A Torre Eiffel. De fato, como o senhor disse, se houvesse um defeito de estrutura aqui, uma rachadura ou algo assim, seria muito ilógico dizer que a torre ela proveio do acaso pelo fato de haver um defeito nela. O defeito mostraria apenas que houve algum acidente, como o senhor disse, talvez um avião tivesse chocado contra a torre, né? Ou um terremoto, alguma coisa assim. Teríamos que buscar uma boa explicação para o defeito, embora esse defeito não apontasse para o acaso, como a origem da torre. O design permanece. O projeto permanece. Da mesma forma, quando nós observamos a natureza e percebemos ali defeitos, problemas e o mal em si, nós podemos com isso concluir que não houve então um Criador? Não, nós concluímos que há um Criador, mas que houve um problema. Alguns dizem que o designer não é tão inteligente porque existem problemas na criação. Mas esses não se valem da revelação especial, a Bíblia Sagrada, que explica que a culpa não é do designer. A culpa foi dos seres criados livres que optaram pelo mal, pelo pecado. Eu estou lendo um livro, e há muitos outros por aí, que falam sobre justamente essa questão de Deus e a origem do mal. Deus, a liberdade e o mal, de um filósofo, famoso filósofo cristão chamado Alvin Plantinga. E aqui ele mostra que o mal, na verdade, não aponta para a não existência de Deus. O mal aponta justamente para o contrário disso. Porque se existe o mal, deve haver algo que, em contraste, revele o bem. Por exemplo, como eu sei que uma linha está torta? Porque eu sei o que é uma linha reta, né? Então, como eu sei que algo é mal? Porque eu comparo esse mal com aquilo que é chamado de bem. E como eu sei que existe bem e mal? Porque há um padrão superior a eles que nos mostra o que é esse bem e esse mal. Esse padrão é chamado de Deus. Então, na verdade, o mal revela não que Deus não existe, mas que existe o bem e o mal é justamente a contrafação desse bem, ou a distorção desse bem. E a Bíblia revela que Deus um dia vai resolver esse problema, colocando ponto final no mal, e enquanto isso não acontece, ele até usa, muitas vezes, as consequências do mal, como já vimos na lição anterior, justamente para o nosso próprio bem. Vamos a passar agora à parte da aplicação de nosso esboço da lição da Escola Sabatina. Na parte da aplicação, nós temos que nos fazer alguma pergunta. Os seres humanos somos livres ou escravos? Enfim, somos escravos do pecado, mas Deus nos torna livres.
Mas liberdade, o que significa liberdade? Pastor, a lição dessa semana é muito interessante, assim como as demais que temos estudado, não apenas por mostrar que Deus é o nosso Criador e mantenedor, mas por tratar de um tema também muito interessante que muitas vezes é usado pelos ateus contra os cristãos, ou contra os teístas, que é justamente aquilo que falávamos há pouco, a origem do mal. Na verdade, a origem do mal, como já vimos, não aponta para a não existência de Deus, ela revela que Deus criou seres humanos e anjos também dotados de livre escolha, livre-arbítrio. Deus poderia ter criado robozinhos, autômatos, obrigados a obedecer, mas aí não haveria amor, não haveria uma resposta que realmente significa amor para com o Criador. O amor só se manifesta num ambiente de liberdade. Então Deus cria seres, anjos e homens, seres humanos, dotados de liberdade de escolha. Lamentavelmente, os seres que foram criados neste planeta, Terra, eles optaram pelo mal. O que revela, o que prova realmente que eles foram criados com liberdade de escolha. E Deus, na sua bondade, Ele vai resolver esse problema, já começou a resolvê-lo no passado, mostrou isso muito claramente na cruz, e quando Cristo voltar e recriar a Terra, Ele realmente colocará um fim à história de pecado. E eu creio que nunca mais a Bíblia fala isso, o mal se levantará por segunda vez, porque ninguém mais duvidará do caráter de Deus e de que Deus é inocente no grande conflito. E por isso a palavra de Deus diz que nós temos frente a nós o mal e o bem. Então a Bíblia nos diz que Deus nos convida para caminhar no bem. Aceita o bem e serás feliz. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Na parte da criatividade, nós convidamos você para poder permitir ser conduzido, que a manutenção desse Deus Criador possa continuar na vida de cada um de nós. Nós podemos não só ser conduzidos por Deus, também nós